Fala, teólogos e teólogas, eu sou Luiz Mendonça, pastor, e você está no TPH, Teologia para Homens. Esse também é o seu canal. Então se inscreva, ative o sininho para não perder nada que esse canal levará até você. Por que Deus perguntou a Adão onde estás? Essa pergunta é geográfica porque Deus não sabia onde Adão estava, ou ela é uma pergunta moral? Porque Deus queria que Adão entendesse a sua condição. Muitos pensam que Deus perguntou a Adão como se ele não soubesse onde Adão estava. Vamos ao texto. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. A primeira coisa que precisamos saber dessa pergunta é que ela inaugura um padrão teológico fundamental. O ofendido vem ao ofensor. É Deus quem sai do seu espaço e vem ao homem, porque o homem está morto agora espiritualmente. E aí o homem não consegue se relacionar com Deus, então Deus vem e se relaciona com o homem. O contexto imediato desse texto é a queda. Há uma ruptura aqui, há um silêncio, porque o homem caiu. Deus disse para Adão: do dia que comeres do fruto da árvore, certamente morrerás. Deus não diz possivelmente, ele diz certamente morrerás. Então, antes da pergunta de Deus em Gênesis 9, no versículo 3, esse casal desobedeceu a Deus. Eles se rebelaram, eles queriam ser iguais a Deus. E por conta desse pecado, seus olhos se abrem para a culpa. Gênesis 3, verso 7. Tentam se cobrir com folha de figueira, mas já não dá para fazer muita coisa. O estrago já havia sido feito. E ao tentarem se cobrir com as folhas da figueira, eis a demonstração mais palpável de que nenhum homem consegue resolver o problema do pecado de si para si mesmo. O problema do pecado sempre foi resolvido de fora. É o Senhor que vem resolver, e não o homem que caiu em pecado para resolver, porque o homem está morto e, portanto, não pode resolver essa questão. E o que acontece? Eles se escondem da presença do Senhor. Verso 8. Perceba, em um contexto silencioso, não há confissão, não há arrependimento e não há clamor humano correndo para o perdão de Deus. O que há é afastamento. O homem não pergunta nada, ele se esconde. E Deus vem ao homem, questionando: onde estás? Deus não pergunta por ignorância, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é onisciente, e como onisciente ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, e como onipresente ele está sempre presente. Ele é soberano, não há nada que aconteça sem que ele saiba. Então, Deus não faz essa pergunta por ignorância. Porque o Salmo 147, verso 5 diz: grande é o nosso Senhor. O seu entendimento não tem limite. Perceba, não há limites. Diante de Deus não há nada que esteja limitado dele. Porque ele é grande, ele é soberano, ele controla todas as coisas. Então, podemos compreender que Deus sabia onde Adão estava fisicamente. Deus sabia o que havia acontecido, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Deus sabia o estado do coração humano. Logo, a pergunta onde estás não busca uma informação. Ela está produzindo uma confrontação, a fim de que Adão compreenda o estrago que sua desobediência causou. Portanto, a pergunta é moral, não geográfica. Não se refere fisicamente ao espaço onde Adão estava, mas à condição espiritual de Adão. Essa pergunta poderia ser parafraseada assim: onde está sua obediência? Onde está tua comunhão? Onde esteve a sua confiança para você dar ouvido na criatura, ao invés de ouvir ao Criador? Onde está tua integridade diante de mim, Adão? Portanto, esta pergunta está revelando distância relacional e não uma posição física. E perceba, essa chegada de Deus é uma iniciativa graciosa. É Deus vindo resolver o estrago que o homem não poderia resolver. Deus vai ao encontro do pecador. Deus procura quem se esconde.
Ele fala quando o homem silencia. E ele chama o homem antes de julgá-lo. E o Senhor faz. Deus faz todos os dias isso conosco. Ele trata do nosso coração, nos mostra onde estamos falhando e nos dá o caminho de volta para casa. Paulo vai dizer em Romanos 3:11, não há quem busque a Deus. Perceba, é Deus iniciando sempre a jornada da relação com o caído. É Deus que começa o trabalho da reconciliação. O ofendido é que começa o trabalho da reconciliação. Enquanto o ofensor fica sem força para correr para o ofendido. Você entende isso? Se Deus não perguntasse, o homem jamais responderia. E essa pergunta antecede o juízo de Deus. Note a ordem. Deus chama, ele pergunta, confronta e depois julga. E mesmo na condição pecaminosa no qual o homem estava, Deus promete a redenção. Gênesis 3:15, o conhecido de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Deus faz aqui um ato de misericórdia ao questionar o homem. Enquanto Deus questiona, o homem demonstra a depravação de seu coração. Ele se esconde, ele culpa o outro. No caso de Adão, Gênesis 3:12, ele culpa a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, Adão não assume a culpa, ele entrega a culpa à esposa e minimiza a sua responsabilidade. Essa é a esfera que o pecado criou. Em última instância, Adão está dizendo aqui que ele não tem nada a ver com isso, mas a culpa está na mulher. Adão foge à sua responsabilidade e minimiza seu problema. Ele rompe a comunhão com Deus. Isso confirma a doutrina da depravação total. O homem caiu. E caiu no mais profundo a ponto de não reconhecer seu pecado. Ele aponta outra pessoa como culpada pelo seu pecado. Eva, a esposa de quem ele deveria honrar e de quem ele deveria defender diante do seu adversário, Satanás. Perceba, quando nós fazemos o paralelismo entre Adão e Cristo, o verdadeiro homem, Cristo, triunfou no deserto, enquanto Adão caiu no jardim. O verdadeiro homem em Cristo triunfou. Quando nós lemos Mateus 4, vemos que o verdadeiro homem triunfou onde não haviam condições. Num deserto, com fome, diante de todas as condições de fragilidade por causa do jejum de 40 dias, o verdadeiro homem não se entregou às tentações de Satanás. Mas Adão falhou no jardim, com todas as condições e com todas as regalias que tinha naquele jardim. A pergunta onde estás encontra sua resposta final em Cristo. O Deus que perguntou no Éden, onde estás? É o Deus que teve que sacrificar o seu filho para que expurgasse a ira no Gólgota. É o Deus que veio buscar o seu filho no Calvário. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Perceba, o pecado sempre gera esconderijo. Sempre que os homens pecam, eles querem se afastar de Deus, pensando que essa é a solução, quando o caminho seria o inverso, correr para Deus. Porém, você não correrá para Deus se o Espírito Santo não estiver ali. Não correrá para Deus se Cristo, que é o único ser e Salvador, e nesse momento do seu pecado, quebrantar você através do Espírito Santo e fazer você e eu corrermos para a cruz e confessarmos o nosso pecado. O arrependimento verdadeiro começa quando pararmos de nos esconder. Talvez você tenha pecado e o pecado esteja acusando você. A única coisa que você deve fazer não é fugir de Deus, é correr para Deus. A igreja não chama pessoas para se esconderem melhor, mas chama as pessoas para responderem melhor a pergunta com confissão e arrependimento. Onde estás? Essa é uma pergunta que ecoa todos os dias na nossa vida. Onde estás? E nós precisamos responder com fé e arrependimento. Eu estou aqui, Senhor. Eu pequei contra ti somente pequei. A pergunta onde estás revela a santidade de Deus, porque Ele não tolera pecado. Revela a miséria do homem. O pecado desfigurou o homem.
deixou o homem distante e o pecado escraviza o homem, fazendo ele se afastar daquele que é o seu Pai. Então, através desse vídeo, eu quero falar para você. Se há alguma coisa errada na sua vida, corra para Deus. Ainda há solução. Ainda existe uma chance para nossas vidas. Cristo morreu por nossos pecados. Veja, Deus não castiga você pelo seu pecado. Não é que Deus passou pano pelo seu pecado, não. O seu pecado já foi castigado em Jesus. E Deus, como não castiga o mesmo pecado duas vezes, Ele nos perdoa. E nos perdoa vendo-nos em Jesus. Mas precisamos lembrar que essa pergunta, onde estás, ela ecoa todos os dias nas nossas vidas. E nos ensina a corrermos do pecado para a santidade. Que Deus em Cristo abençoe você. Se inscreva nesse canal, compartilhe para mais pessoas e nos encontramos no próximo episódio. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.